Nós terminamos as 3 sessões introdutórias e agora tínhamos 3 sessões que são sobre um tema mais específico, que são a família em que Jesus nasceu. Este é o tema da minha tese de doutoramento. E eu quis fazer a tese neste assunto e tive que a vender, de alguma forma tive que vender a vários professores, porque o primeiro, ao princípio parecia que aceitava, mas depois não aceitou. Depois o segundo não quis arriscar. E o terceiro, que era já velhote, mas é muito boa pessoa, correu o risco. E eu queria estudar, de facto, a família em que Jesus nasceu, por uma razão que agora não vou explicar, porque não me parece que tenha interesse. E o que acontece é que, no caso de conhecer a família em que Jesus nasceu, a fonte são 4 capítulos. Chamam-se os Evangelhos da Infância. Os Evangelhos da Infância não narram a infância de Jesus, exceto numa cena, que é o menino perdido e achado no templo. Essa é a única cena em que Jesus é, de facto, um menino, um infante, assim, uma criança. As outras cenas todas, Jesus é um bebê que não fala, não faz nada, não tem nenhum tipo de atuação. Quem atua é Maria e José, mas ele, Jesus, não tem... Então chamam-se assim, Evangelhos da Infância, e nesses 2 primeiros capítulos de Mateus e nos 2 primeiros capítulos de Lucas, nós temos mais ataques à historicidade do que nos outros capítulos dos Evangelhos. Ou seja, o que eu encontrei foi que a maior parte dos autores consideram que estes capítulos são muito lendários. Têm muito menos credibilidade do que outros capítulos do Evangelho. Porquê? Porque aparecem muitos anjos, porque há uma estrela a guiar no céu, não sabe-se lá quem, depois há anúncios angélicos, há muitos milagres. Uma senhora já velhinha que concebe quando é estéril, outra concebe virginalmente. Tudo são coisas que... Então, a quantidade de fenómenos sobrenaturais ou milagres por linha, digamos assim, por capítulo, é tão grande que descartam como... Isto de certeza que não tem nada... Não vale a pena estudar a historicidade disto, porque isto de certeza que é lenda. Naturalmente que, para nós, católicos, vai quase tudo do que nós acreditamos ao ar, no sentido... Nós baseamos os mistérios do Rosário, portanto, os gozosos, por exemplo, estão todos baseados no Evangelho de São Lucas, nestes 2 capítulos. Se eles não são históricos, nós estamos aqui a fazer figuras de idiotas. E eu senti que aqui havia um desafio que eu tinha que agarrar. Então, uma das coisas que mais se descarta como pouco histórica são as genealogias. Porque as genealogias, de facto, oferecem alguns problemas. E é isso que nós vamos tratar neste caso. Ao mesmo tempo que as genealogias oferecem problemas, elas acabam por solucionar problemas. Porque dão pistas sobre o que aconteceu na família de Jesus. E por isso os antecedentes podem ser estudados agora. Esta é a genealogia de São Mateus. O que tem de especial esta genealogia é que ela está num lugar especial. Está na inauguração do Evangelho. O Evangelho começa assim. Biblos Genésios. É a primeira coisa que diz, não é? Que se pode traduzir assim como genealogia, porque é livro das gerações. Que é isso a mesma coisa que genealogia. Porque logia quer dizer discurso e geneo quer dizer... O genao é gerar. Portanto, é um discurso sobre as gerações. Um livro sobre as gerações. O que quisermos. Genealogia. Tudo bem. Então, como podem estar ali a ver, o texto é ultra estranho. Tem muitas coisas que são estranhas. Vou avançar. Este título, Bibliogenésios, é um título que já aparece no Antigo Testamento. Quando os 70, ou seja, quando se traduziu a Bíblia hebraica para grego, os 70, em várias ocasiões, é assim que se chama uma das traduções, a tradução mais aceita pelos cristãos, foram a dos 70. Há mais traduções da Bíblia hebraica, mas aquela que se difundiu mais foi a dos 70. E os 70 traduziram, por exemplo, o versículo 4 do capítulo 2 do Gênesis, como este é o livro das genealogias, isto é o livro das gerações da terra e do céu. Biblos Genésios. E também mais adiante, quando se fala de genealogia de Adão, com muito menos elos do que nós vimos antes, vai com 3 ou 4, também se fala assim, Biblos Genésios, dos homens, quer dizer, a partir de Adão. Outra coisa que é importante é que o verbo gerar
se usa sem nenhuma economia, porque ele usa-se todas as vezes que há uma geração, usa-se fulaninho gerou Beltraninho, Beltraninho gerou Cicraninho, Cicraninho gerou pá. Gerou. É tão chato que se eu leio isto na missa, as pessoas começam a bambolear-se, porque é uma coisa que é rítmica, não se percebe porque é que está ali a fazer, tanta repetição do verbo gerar. Não é? A estrutura é A gerou B, B gerou C, G gerou etc. Até usque ad nauseam, digamos assim, vamos a ficar enjoados. A última geração, vamos dizer de alguma forma, o último elo desta genealogia diz: Jacob gerou José, esposo de Maria, da qual foi gerado, agora estamos no passivo, genese, portanto é o verbo passivo, o mesmo verbo que está ali, genau, na ativa, ou seja, quando se diz genesen, estou a usar o verbo gerar no auristo, que é o verbo passado histórico, passado que não é continuado, mas que já aconteceu e está acabado, gerou, e aqui eu usei o mesmo tempo, portanto é também no auristo, mas na passiva. Foi gerado. Ok? O verbo usa-se outra vez, mas de outra maneira. Quais são as características desta genealogia? São, por um lado, ela é descendente, começa do mais antigo para o mais recente, ao contrário do que vai acontecer com Lucas, que é ascendente. Depois, ela interpreta, ou seja, é uma genealogia que está interpretada, porque ela para em vários momentos, diz que há 3 fases nesta genealogia. Nós podemos voltar para trás só para ler isso. Como se pode ver, Jessé gerou o rei David. Aqui não há uma paragem, mas aqui vai haver uma paragem quando chegarmos à deportação da Babilónia. Josias gerou Jeconias e seus irmãos na época da deportação para a Babilónia. Depois da deportação, ou seja, aqui há uma... Estão-nos a dizer, estes nomes que para vocês não querem dizer nada, estamos na época da deportação da Babilónia. E além disso, mais abaixo, assim, o número total de gerações é de Abraão até David, 14. De David até ao exílio da Babilónia, 14. Desde o exílio da Babilónia até Cristo, 14. Está-nos a dizer que esta genealogia tem 3 fases. Portanto, que ele está a interpretar a história, o autor desta genealogia. Não é só uma genealogia. É artificial, portanto, é elaborada artificialmente. E, além disso, é estranha, porque há 5 nomes de mulheres. Bem, não há 5 nomes. Há só 4 nomes, mas há referências a 5 mulheres. Ok? Mas nenhuma delas é potável. Desculpem lá que vos diga isto assim. Qualquer das histórias destas mulheres é para pôr uma mola no nariz. Não aparece nem Sara, nem Raquel, nem Rebeca, nenhuma das mulheres que seriam muito boas de aparecer aqui e que tinham que aparecer. Porque Abraão gerou Isaac de Sara. E isto não está escrito lá. Só aparecem senhoras quando é para uma pessoa pôr as senhoras de lado. Desculpem. Quem é que é Tamar? Se quiserem saber, então, eu não sei se vale a pena, porque se ficarem muito escandalizados eu paro. Mas o que eu quero dizer é que elas todas têm uma história que é triste. Tamar concebe para um ato de prostituição. E o autor desse ato, que é Judá, depois percebeu que o pecado dele, não de ter feito um ato de prostituição, mas por não ter dado a Tamar o que ela merecia, é pior do que o que ela fez. Mas pronto, quer dizer, isto não é muito cómodo. Raabe, que está ali a seguir, não é? A segunda senhora referida, era prostituta. Porque Tamar não era, mas Raabe era. Em Jericó. Ruth é uma moabita. E os judeus estavam proibidos de casar com moabitas. Era um dos povos, Moab e Amon, eram 2 povos com os quais os judeus estavam proibidos formalmente de casar. De entregar os seus filhos a esta senhora, Ruth, que depois acaba por ser uma heroína, mas o certo é que ela é uma moabita. A de Urias, quando David gerou Salomão, já não era de Urias, porque Urias já tinha morrido. Porque aquele que foi gerado quando Urias ainda era vivo, esse morreu, esse filho. De qualquer forma, é um adultério.
É uma senhora que era de outro. Está assim escrito. A de Urias. Portanto, está-se a pôr o sublinhado de que reparem que esta senhora também não é recomendável. E finalmente Maria. Ora bem, o que é que isto permite suspeitar? Que esta genealogia foi feita por Maria. Nenhum cristão faria isto. Nenhum. Teria feito uma genealogia como quiserem, mas nunca teria posto estes nomes. Só ela, por se desvalorizar a si própria, e nós vamos ver que no resto do Evangelho de Infância de Mateus, esta ideia vai ser reforçada. É mesmo Maria quem está por trás. Isso é muito interessante para nós. Ora bem, outra coisa estranha é que se diz que são 14 gerações de uma parte a outra, e outras 14 de uma parte a outra, e outras 14 de uma parte a outra, e no entanto não são. Mas eu posso dizer assim, mas Mateus não sabia contar, ele era publicano. Então, na primeira série, esta primeira série, nós podemos ter 14 gerações desde que admitamos que Deus gerou Abraão, coisa que é bastante plausível. Porquê? Porque Abraão foi separado da sua família, da sua profissão, daquilo que era o seu entorno normal, natural. Deus separou. Ele voltou a uma nova vida e Deus mudou-lhe o nome até. Mas mudou o nome de uma forma muito radical. Não sei se têm presente isso, mas agora o que eu quero dizer é plausível que se possa contar como 14ª geração, como a primeira no fundo, para fazer 14, que Abraão também foi gerado. Mas, no caso da terceira secção, esta, por mais que nós contemos, falta uma geração. Só temos 13. Não há 14. E este elo perdido, ou seja, esta geração que falta, força, deixou muita gente perplexa. Na minha opinião, não há perplexidade. Nós estudaremos na próxima sessão o que é que falta aqui. Mas, assim, de uma forma muito... O que eu penso que a autora da genealogia queria dizer é o seguinte. Jacó gerou José, esposo de Maria, né, da qual foi gerado Jesus. Este é o texto. Mas o que se quer dizer é que José gerou Maria. Que há uma geração que está aqui subentendida, como lá em cima estava uma subentendida em relação a Abraão, aqui também há outra. Como é que José gerou Maria? Isso é o que se vai dizer a seguir. Quando nós estudarmos o casamento de Maria com José, nós vamos ver como Maria acha que José foi espetacular para ela. Foi como um pai. Mais que um pai. Ou seja, Nossa Senhora tem em relação a São José algo que é mais que devoção. Pronto. Mas agora não vamos avançar mais. Interessa-nos solucionar um problema que é comparar esta genealogia com a de Lucas. Então, Lucas, ao contrário de Mateus, é um texto técnico. Reparem. O próprio Jesus, estamos ali, estava a começar com cerca de 30 anos, sendo o filho segundo se pensava de José, de Eli, de Matat, de Levi, de Melqui. Não há verbos. É tudo o mais breve, o mais económico possível. Só há nomes. Pumba, 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 pumba. E sim, há muitos mais nomes do que na de Mateus. Ok? A de B, de C, de D. Não se volta a repetir o mesmo nome, não é? A gerou B, B gerou C. Não se repetem os nomes. Diz-se uma vez e está. Portanto, usa-se o genitivo do artigo definido, que é tu, e já está. Provavelmente no original o que estava escrito era bar ou ben, conforme fosse aramaico ou hebraico. Quais são as características da genealogia de Lucas? Por um lado, ela é ascendente. Portanto, nós partimos de Jesus e vamos subindo, ao contrário de Mateus, ok? Isto faz sentido? Faz. Porquê? Porque as genealogias conservam-se no templo. Porquê que elas são importantes? São importantes porque, para casar ou para qualquer ato de relevância social em Israel, é necessário demonstrar que a pessoa é israelita. Tem sangue israelita. Sobretudo para casar no caso das mulheres, porque como os israelitas estão proibidos, sobretudo depois do desterro, de casar com estrangeiras,
Quando vão casar com alguém, é necessário que ela traga a sua genealogia. Como é que ela pode trazer? Ela vai ao templo e estão registradas todas as pessoas que nasceram, homens. E ela vai dizer qual é o pai dela, que é o teu pai. Uma vez que ela demonstre que esse é o pai, provavelmente se registram nesse registro do templo que filhos é que teve esses homens, o templo faz uma nova genealogia para ela, entrega-a. Se já está feita, é só acrescentar o último nome, que é a pessoa interessada. E por isso é ascendente sempre. O resto já está tudo feito. Portanto, a pessoa que está interessada diz, eu sou fulaninha, de não sei o quê, pronto, até onde o outro quiser. E desde que seja carimbada ou tenha alguma autenticação do templo, isso chega. Depois, é masculina porque não há nomes femininos nesta genealogia. Ou seja, é normal. Para os judeus, quem gera são sempre os homens. E é técnica porque não há nenhuma interpretação da história. Ou seja, não há fases, nem há aqui dizer isto é mais importante que aquilo. Não. Então, no período que vai desde Abraão até David, para as duas genealogias nós temos uma grande coincidência. É quase tudo igual. Há um único ponto que é diferente, em que em Lucas são dois nomes, Admin e Arni, enquanto em Mateus é só Aram. Mas todo o resto é igual. Em relação ao número 14 de Mateus, queria dizer mais uma coisa que é o seguinte. Podia ser, há pessoas que dizem que esse número 14 podia vir da gematria. Gematria o que é? É uma técnica de interpretação que se atribui a cada letra um número, de acordo com a ordem no alfabeto. E assim, David pode escrever daquela maneira que está ali, com um Dalet, que é um D, um Vau, que tem o som V, e um outro Dalet, outro D. E eles no alfabeto hebraico, ou alefato, têm o valor 4, 6 e 4. E, portanto, somam 14. E por isso, pela gematria de David, as 14 gerações podiam ser daí. De facto, David escreve-se assim. Aqui está uma frase do segundo livro de Samuel, onde a palavra David aparece aqui, com um vau antes, que é e David fez alguma coisa. Mas a mim não me parece que isto seja aceitável. Porquê? Porque não me parece que uns cristãos que iam ler aquela genealogia tivessem que fazer o raciocínio de pensar, está aqui 14 gerações, porque isto é de David. Creio que é muito artificioso isto. A gematria é uma técnica muito dos rabinos, mas é de pessoas que não têm mais nada que fazer. Os cristãos tinham muita coisa que fazer até porque estavam a ser perseguidos. E não me parece que seja muito aceitável esta interpretação. Bom, eu passo à frente. Para o período entre David e Jesus, é curioso o seguinte. Em Mateus, entre David e a deportação, a média de anos por geração são 24. Entre a deportação e até Jesus, a média de anos por geração são 45 anos. Quase o dobro. Isto está certo ou não? Está certo. Ou seja, vocês podem dizer, isto aqui faltam elos. Ou seja, na genealogia de Mateus, faltam muitos nomes ali. O que é pouco provável porque é mais recente, é o elo mais recente. É o período mais recente. O que acontece é o seguinte, pronto, posso aqui estar enganado, mas quando uma casa real está sem trono, os pretendentes demoram muito tempo a casar. Por exemplo, Dom Duarte. Ou o anterior, o pai dele. E veremos o que acontece com o Afonso. Mas, em princípio, isso é muito comum. Ora, a casa de David, em Mateus, é a casa que vem por Salomão. Salomão é a linhagem de David real, aquela que tem direito ao trono. E essa está sem trono. Desde a deportação que não há trono davídico. Aquilo que falámos da última aula, falámos de um trono que é de sacerdotes. São os reis asmoneus, mas não são davídicos. David é da tribo de Judá, que é uma tribo laical.
Por isso, como não há trono, esses pretendentes ao trono demoram muito tempo a casar. Entre David e Jesus, a média em Lucas é de 24 anos. Está de acordo com esta. Vamos ver estas frases. David de Urias gerou Salomão. Ou seja, em Mateus, nós estamos a seguir uma linha de David que é por Salomão. Enquanto que em Lucas, estamos a seguir uma linha que vem de David, mas por Natã, outro filho de David, da mesma mulher, ou seja, da mesma mãe, que se chama Natã. Então diz assim, depois da deportação para a Babilónia, Jeconias gerou Salatiel. Salatiel gerou Zorobabel, etc. Este é um dos pontos mais estranhos das genealogias quando se comparam as duas. Porque os autores dizem, aqui é que algum dos dois está a mentir. Porque acontece uma coisa parecida aqui. Perdão, desculpem. Que é que em Lucas se diz a mesma coisa. De Ressá, de Zorobabel, de Salatiel. Então, o que eles estão a dizer, as duas genealogias, é o seguinte, que uma segue Salomão, não é? Que é de Mateus, e vem dar a Salatiel. Outra segue Natã e vai dar a Salatiel. Isto não faz sentido nenhum. Porque eles vão voltar a divergir, desculpem, vão voltar a divergir a partir de Zorobabel. Entendem? Isto não se percebe. Será que este Salatiel e este Zorobabel são a mesma pessoa nas duas genealogias? Então, eu fui investigar e eu acho que não são. Vou explicar porquê. Zorobabel é uma pessoa que se conhece, é uma personagem bíblica, aparece em vários escritos. E ele aparece no fim da deportação da Babilónia a reconstruir o templo, que fica terminado em 515 a.C. Portanto, ele deve ter nascido por volta do ano 550. Ora, se nós agora olharmos para a genealogia de Lucas, só de Lucas, e fizermos todos os elos desde David, portanto, a partir de Natã, que está ali, até Jesus, que são 40, se nós dividirmos, digamos assim, se fossem todas as gerações com igual duração, nós íamos ter o Zorobabel no ano 488 e Salatiel no ano 512. Estão a ver? São muito posteriores àquele Zorobabel bíblico. São pessoas diferentes. Porquê é que têm o mesmo nome? Isto é interessante para conhecer a família de Jesus a partir de Natã. Aquela que vem por... Essa família que não é real é muito patriótica. E por isso, quando voltaram da Babilónia e Zorobabel ficou encarregado de restaurar o templo, uma das pessoas deu ao seu filho o nome do pai de Zorobabel, Salatiel, em honra desse príncipe que estava a reconstruir o templo. E esse Salatiel deu ao seu filho o nome de Zorobabel, que já tinha morrido, naturalmente. Não sei se consegui explicar. O que eu quero dizer é que dá uma informação sobre como é que estão emparentadas as duas famílias. São famílias paralelas, mas em que esta está a seguir a outra com devoção, digamos assim, porque são a esperança davídica. Os descendentes de David por Salomão. Enquanto que estes são descendentes de David por Natã. Vamos continuar. Natã gerou Jacob, Jacob gerou José, esposo de Maria, da qual foi gerado Jesus. E aqui nós vemos em São Lucas uma frase diferente. E o próprio Jesus estava a começar com cerca de 30 anos, sendo filho, segundo se pensava, de José, de Ali de Matá. Ou seja, José é filho de Jacob, segundo São Mateus. E segundo São Lucas, José é filho de Eli. José tem dois pais. Um chama-se Jacob, outro chama-se Eli. Não dá para confundir porquê. Então, havia dois nomes, havia pessoas que tinham mais do que um nome. Mas o problema é que, como todos para cima são diferentes, não se pode dizer que este Eli seja o mesmo que aquele Jacob. Aqui está um esquema
de como pode ter sido. Aqueles coraçõezinhos são foleiros, eu estou de acordo, mas não sei como é que é dizer, pronto, uniram-se, pode não ter havido nenhum amor de paixão. Pronto, olha, casou e acabou, já sabemos que entre os hebreus é assim, portanto não há cá namoros nem coisa disso. Tá, há duas linhas, há dois senhores, digamos assim, de ascendência davídica, um chama-se Matat, outro chama-se Matan. Matat é do lado de Lucas, Matan é do lado de Mateus. Isto que eu vou dizer está explicado por um autor do século III chamado Sesto Júlio Africano. Portanto, um escritor eclesiástico, não é padre da igreja, mas é um escritor antigo, cristão, que dizia que, de facto, São José era filho de Levirato e dava esta explicação. E então dizia qual era o nome da mulher de Matan. Então, acontece que Matan toma por esposa esta. Matan, portanto, vem de David, mas por Salomão, portanto, a linha real do trono, digamos assim. Só que Matan morre, é o que está assinalado com esta cruzinha, e fica viúva com este filho, que é órfão de pai. Então, Matat, para proteger estas pessoas, porque são de linha real, e não querem que estejam a pedir esmola, toma esta como sua esposa. Isto não é lei de levirato, é simplesmente uma proteção. Uma vez que há poligamia, ele pode fazê-lo. Mesmo que já esteja casado, ele pode tomar como segunda esposa esta, e Jacob fica, de alguma forma, adotado na casa dele. Então, da união entre Matat e esta, nasce Eli. Eli casa com Lísia. Não sei se chama assim. Atenção, eu tenho suspeita que ela se chamava Lísia, e para demonstrar que se chama Lísia demorava aqui um tempasso. Pode chamar de outra maneira qualquer, Filomena, o que quiserem. O que importa é que eles casam, mas Eli morre sem filhos. Aqui, agora, é que pode haver lei do levirato. Porque este Matan morre com um filho, enquanto que este Eli morre sem filhos. Só agora é que se pode aplicar a lei do levirato. E então, Jacob, em agradecimento ao que tinha feito Matat com ele, toma Lísia como esposa, e o primeiro que nasce é filho legal de Eli, biológico dele. Então, porquê é que eu digo que é assim? Porque na geração de Mateus, que é esta que está aqui do lado direito, se usa o verbo gerar, e por isso eu estou a pensar que é uma geração biológica. Enquanto que na genealogia de Lucas só se usa o de, que é uma geração legal, técnica. A lei do levirato, voltamos a olhar para ela. Diz assim, se viverem juntos vários irmãos e um deles morrer sem filhos, eles viveram juntos, Eli e Jacob. De facto, eu penso que viveram juntos. Embora só sejam irmãos uterinos, não é? São irmãos da mesma mãe. Não são irmãos do mesmo pai, não é? Ou seja, Jacob e Eli têm a mesma mãe, que é esta. Mas são pais diferentes. O pai de Jacob chama-se Matan, o pai de Eli chama-se Matat. São irmãos uterinos. Mas eu poderia dizer que aqui não se aplicaria a lei do levirato. E se defenderem isso, eu dou-vos alguma razão. Mas é que ele não tomou a lei do levirato como uma obrigação, mas como uma forma de retribuir aquilo que o seu pai adotivo tinha feito com ele e com a sua mãe, ao protegê-los. Agora vamos estudar uma outra coisa, que é onde é que estão estas pessoas. Ai, desculpa lá, não quero espalhar-me aqui no tempo. Ainda tenho. Eu dei um salto, como devem ter, nós estamos no capítulo 2 de Mateus, estamos no fim do capítulo 2, e aqui acaba o Evangelho de Infância de São Mateus, é o último versículo, e diz assim, e partindo, foram morar numa cidade chamada Nazaré, para se cumprir o dito pelos profetas, que se chamará Nazoraios. Que algumas traduções dizem Nazareno. E aqui está escrito, porque é que eu digo Nazoraios? Porque é mesmo de Nazoraios o que está escrito no original.
Só digo isso não é para vos trocar os olhos, só porque, pronto, eu não estou a aldrabar, não é? Ou seja, nós traduzimos como Nazareno, mas o que está lá é Nazorais. Ora bem, o que é quer dizer Nazareno? Então, nós perguntamos assim, os profetas alguma vez disseram que o Messias, ou o Salvador, ou aquele que esperavam, se chamaria Nazareno ou Nazoraios? Onde é que está dito? Em lado nenhum. Este é um problema. Acontece que o Z de Nazaré pode escrever de duas maneiras em hebraico, porque há dois Zs em hebraico. Um é com, digamos assim, com Z e outro é com tz. Ok? É uma diferença. Para nós é irrelevante, mas para a fonética hebraica é diferente. Então, se Nazaré se escrevesse com este Z, Nazar quer dizer brote, rebento. E também quer dizer Nazir, quer dizer consagrado. Não sei se já ouviram falar de que Nazaré também se podia chamar Florida, uma terra florida, porque pode ser que haja lá flores. Eu nunca lá fui. Não me venham dizer assim, porque é que o seu padre não vai fazer uma viagem? Não vou. Obrigado pelo convite. Mas, se for escrito com esta outra letra, Natsar quer dizer escondido. Ora bem, eu agora tenho de explicar algumas coisas e vou tentar explicar porque é que Nazaré aparece no conto. Não tinha nada que aparecer. Se nós olharmos para a Escritura, o que está escrito é: mas tu, Belém, Efratá, pequena entre as milhares de Judá, de ti sairá o que será dominador de Israel. E a sua saída é dos tempos antigos, dos dias da eternidade. O que a Bíblia diz é que o Messias havia de vir de Belém, não de Nazaré. E assim, no tempo de Jesus, isso é dito. Então alguns dos judeus comentavam: não é este a quem procuravam para o matar? Vê como ele fala livremente e ninguém lhe diz nada. Será que realmente as autoridades se convenceram de que ele é o Messias? Pois nós sabemos de onde ele é, ao passo que quando chegar o Messias, ninguém sabe de onde vem. É uma frase engraçada esta. Vamos reter só como uma coisa que diziam na altura. Não se sabe de onde vai vir o Messias. A segunda é, no mesmo capítulo. Então, entre a multidão, as pessoas que escutaram estas palavras dizia-se: ele é realmente o profeta. Diziam outros: é o Messias. Outros, porém, replicavam: mas pode lá ser que o Messias venha da Galileia? Não diz a Escritura que o Messias vem da descendência de David, da cidade de Belém, de onde era David? Ou seja, havia um convencimento de que o Messias tinha que vir de Belém. Não da Galileia, nem de Nazaré. Então, o que acontece é que, sabendo isto, as famílias davídicas tinham uma obrigação de viver em Belém. Se elas não vivessem em Belém, estavam a ir contra a esperança messiânica. Ok? Porque elas sabiam que era da sua descendência, tinha sido prometido a David, o Messias. Nós já vimos isto na vez passada. Ora, todas as famílias davídicas, portanto, eram empurradas para ir viver para Belém. Sobretudo quando havia momentos de crise. Ou seja, quando o pessoal está um bocado sem esperança no horizonte, diz: pá, vocês vão para Belém, o que é que estão aqui a fazer? Não é? Pode ser agora que venha o Messias e safa-nos. Porque era uma falta de amor aos outros, uma pessoa estar a ser davídico e estar a viver num sítio qualquer. É mais cómodo, dá mais jeito de viver aqui. Não sei se entendem o que eu estou a dizer. Ok. Portanto, o mais provável é que estas duas famílias, tanto a de Matat como a de Matã, estivessem a viver em Belém. E Belém fica muito perto de Jerusalém. 9 km. Ao sul. É para o sul de Jerusalém. Acontece que, a partir do ano 10 a.C., Herodes o Grande começa a tornar-se louco. É quando ele mata a mulher, quando ele mata a mulher que ele amava. Ele depois vive com os remorsos tremendos. Está sempre a pensar: porque é que eu matei a Mariana? Isto é tudo porque eu matei a Mariana? Isto está uma coisa porque eu... Ok. O certo é que ele
anda ultra inquieto. E no palácio de Herodes, o que se dedicam a fazer é levantar conspirações. Fulaninho está a conspirar contra ti. Fulaninha está a dizer não sei o quê. Ouviram? Então, ele manda torturar as pessoas para saber o que é que estão a dizer. E por isso matam os 2 filhos da Marianne. E mais tarde vem a matar um outro. Dentro do palácio há um ambiente terrível. E Jacob, o pai biológico de São José, que está a viver em Belém, podemos imaginar ou supor, ele diz: o próximo a quem cortam a cabeça sou eu. Porque se há alguém que vão dizer a Herodes, é de mim, porque eu sou pretendente ao trono. Se alguém tivesse... Herodes nem sequer é judeu, é idumeu. Portanto, vamos sair daqui. Vamos sair de Belém, vamos para outro sítio qualquer, mas vamos estar escondidos. Então Nazaré é escondida mesmo. Nazaré quer dizer escondida. Quando chegar o Messias, ninguém saberá de onde ele vem. Ele vem de um sítio escondido. Isso é que é Nazaré. O que os profetas tinham dito, de facto, aquilo que tinham preparado o povo, é para saber que o Messias viria no momento em que eles não iam contar. Não ia ser um Messias que ia ser badalado na sua juventude, na sua ascensão. Nada disso. Ia vir de uma forma desconhecida, imprevista. E esse é o que Mateus quer dizer quando diz que foram para Nazaré para se cumprir o que os profetas tinham dito. Será chamado escondido. Então escolhem Nazaré porquê? Porque Nazaré é uma terrinha muito pequenina mesmo. Ou seja, não tem nada a ver com a Nazaré atual. A Nazaré atual é uma cidade. Mas a Nazaré do tempo de Jesus são 3 casas, são muito poucas casas e estão no socalco da montanha. De tal forma que da estrada não se vê, está escondida. Por isso é que se chama assim, escondida. E a razão de irem para Nazaré é esta. Portanto, quem é de Nazaré é José, porque José acompanha o seu pai. Portanto, como o pai legal de José já morreu, que é Eli, morreu antes de ele nascer, ele vive com Jacob, o seu pai biológico. Ok? Ora bem, aqui há várias coisas que é bom entender. Se é verdade o que eu disse até agora, eu espero não ter a dizer mentiras, pelo menos muitas não queria dizer, há uma consequência que é imediata, que é São José não vai herdar nada. Porque como ele não é filho legal do pai com quem ele vive, é só filho biológico, quem vai herdar de Jacob é o seu segundo filho, que já não é filho de Levirato. Ou o terceiro, ou o quarto. Esses vão herdar. Mas ele não. Herdaria de Eli. Só que Eli está morto em Belém. Não sei se estão a entender o que eu quero dizer. O que eu quero dizer é, São José, como não vai herdar nada, tem que construir por si próprio desde o zero. E, quando ele vai a Belém, provavelmente no recenseamento, o que ele vai tentar é obter uma casa que tem direito por herança. Porque, naturalmente, o seu pai tinha uma casa. Ele tem direito a essa casa. Ou terrenos, ou alguma coisa. Só que ficou tudo em Belém. Então, o que é um recenseamento? Um recenseamento não é uma contagem de pessoas, mas é uma contagem de rendimentos. Ou seja, os romanos, quando fazem recenseamentos, o que pretendem é saber qual é a massa colectável. Quantos impostos é que podem obter de uma região? É isso que é um recenseamento. Por isso é que o recenseamento pode levantar revoltas. Porque já se sabe que o que está por trás do recenseamento são impostos. Estou a fazer... Vai haver uma guerra no ano 6 depois de Cristo por causa do recenseamento. Então o recenseamento é que obriga José e Maria a irem a Belém. De facto, eles têm motivos, do ponto de vista do recenseamento, para irem a Belém. Porque eles vão à terra dos outros antepassados. Porque é só nessa terra que podem obter a herança. Isto entende-se? Ok. Pronto. Então, eu já expliquei o que queria dizer sobre a história. Alguma coisa da história de
os antecedentes desta família. Se tiverem dúvidas, podem perguntar. Não bastava ir só a São José e não Nossa Senhora que estava mesmo para ter bebê. Se não era licenciamento pessoal e era de bens, por que Nossa Senhora não ficou sossegadinha? Tem toda a razão. Isso é mesmo assim, como está a dizer. A questão é, foi ela até quem teve mais ideia de ir para Belém. Porque como Miqueias tinha dito que era de Belém que tinha que vir o Messias, ela pensou que aquilo era uma ordem, não era uma previsão. Deus queria que ele nascesse em Belém. E foram para lá. E como José tem parentes em Belém, reparem, todos os Davídicos estão lá. Só que eles olham para José como um traidor. Porque o Jacob, o pai dele, abandonou aquilo. Teve medo e foi-se embora. Portanto, ele é recebido, deve ter estado umas semanas, essa altura, o parente que o estava a abrigar, essa altura mandou-os embora para a rua. E exatamente no momento em que estavam, eu não sabia, provavelmente, mas foi no momento em que ela ia dar à luz. Por isso é que quando estão a sair de Belém, penso eu, que essa altura Nossa Senhora sente contrações ou coisa parecida, que eu nunca tive essas coisas, mas imagino que seja assim, e deve ter dito a São José, olha, nós não podemos avançar mais, para aí, não é? Não vou contar o resto da história, que já ficará para a próxima vez. Mais dúvidas? Padre, eu tinha uma curiosidade aqui, uma coisa que disse o Caio, Ok. da radicalidade da mudança do nome do Abraão. Não? Sim. Mas não é, quer dizer, mudou de Abraão a Abraão. Não parece A radicalidade é a seguinte, é que tem de facto a ver com este tema, mas Ab quer dizer pai, Ram quer dizer povo. Portanto, Abraão tinha um nome que era pai de povo, e já seria um bom nome, uma vez que Deus o constituiu o iniciador de um grande povo. Só que Deus disse a Abraão que aquele nome não lhe convinha nada. Mudou de Ram para Rechem. Rechem quer dizer útero, ou seja, o ventre feminino, onde são geradas as crianças. Está a dizer a Abraão, eu preciso de ti com um coração de mãe, senão não me serves. Isto é uma mudança radical. O que é que não se percebeu? Mudou de Abraão para... A de Ram para Rechem. Rechem, bem, podia ter posto aqui, são letras diferentes. Para nós é Arão, pronto, não temos lá, não se leu H, pronto. Mas o H tem importância, porque muda a palavra muito. Bom, mais dúvidas? Então, só queria avisar, nós só voltamos a ter, desculpem, isto foi o erro, só voltamos a ter aulas em janeiro, no fim de janeiro. Portanto, entretanto, Feliz Natal, Bom Ano Novo, que muitas prendas, etc. Portanto, só no fim de janeiro, dia 20 e dia 27, é que voltamos a ter sessões. E temos as duas últimas que faltam. Uma é sobre o casamento de Maria e José e outra é sobre os irmãos de Jesus, que são mais investigações sobre como era a família. E pronto, isto é porque eu tenho uma série de atividades agora e por isso não consigo dar. Só quero é que não percam as datas porque vai demorar muito tempo até à próxima vez. Pronto. Padre, posso fazer outra pergunta? Sim. Não, sobre o que falou na anterior sessão, sobre os essênios. Sim. Depois estive a ler enfim, a Beata Catarina de Emmerich disse que Nossa Senhora vinha dos essênios. Isso é algo demonstrado, não é demonstrado, é algo inventado, não se sabe. Eu creio que Nossa Senhora não tinha muita relação. Isto interessa? Eu sei que interessa a algum, mas não. Isto interessa ao resto. Bem, então, é verdade que a Catarina Emmerich tem muitas intervenções dos essênios em todo o relato dela. Nós nunca encontramos essênios durante os Evangelhos. Os Evangelhos nunca falam deles. Fala só Flávio Josefo. E fala também Filão, de Alexandria. E é possível que haja mais algum autor dessa época que fale dos essênios. E nós sabemos que eles existiam só pelas descobertas de Qumran. Isso é que tornou patente que havia uma comunidade no deserto. Mas os essênios não viviam nas cidades. Ou seja, há uma coisa, por exemplo, que se pensou que havia um bairro essênio em Jerusalém. Mas agora concluiu-se que esse bairro não existe. Ou
A porta dos essênios, assim chamada, é como a porta de Damasco. Ou seja, não existe nenhum bairro de Jerusalém que se chame Damasco. Aquela porta dá para Damasco. A porta dos essênios é a porta que dá para o deserto onde eles viviam. Pronto. Porque os essênios estavam zangados com o templo. Eles não iam à cidade. Viviam mesmo no deserto. Que Nossa Senhora tivesse contacto com os essênios tem alguma probabilidade. Porquê? Porque João Batista vai ser entregue aos essênios. Ou seja, como João Batista, aos 3 anos, mais ou menos quando é desmamado, é entregue no deserto, até à sua manifestação em Israel, pensa-se que os pais dele, Isabel e Zacarias, levam a criança à comunidade dos essênios, porque eles podiam receber crianças. Claro que um miúdo tão novo a ser educado por aqueles monges, vamos chamar assim, pois pode sentir a falta, não é, do carinho. Então, Nossa Senhora deve ter visitado, ela e São José, deve ter visitado muitas vezes o pequenino, para lhe dar algum conforto, era da família, etc. Portanto, eu penso que Nossa Senhora, de facto, teve algum contacto com os essênios. Agora, que o propósito de virgindade viesse daí, isso é que me parece que é totalmente descabido. Mas isso vamos explicar da próxima vez. Ok? Sim. Não é uma maldade. Ok, eu percebo que esteja a dizer isso, mas quer dizer, lembre-se de que a mãe de Samuel, Ana, entregou Samuel ao templo porque ela achava que não merecia o filho, né? Ela era estéril e pediu a Deus e disse-me: se tu me dás um filho, prometo que tu o entrego. Portanto, não é provavelmente por maldade para com Samuel que ela deixa o filho ali. Eu estou de acordo que é muito duro para uma criança a viver sem os pais. Eu estou de acordo com o que está a dizer. No entanto, os essênios de facto tinham essa incumbência. Ou seja, nos seus estatutos está que podiam receber crianças. E parece que João Batista, pela sua missão, devia de facto viver no deserto e não na cidade. Porque João Batista, ao contrário de Jesus, é uma pessoa que dá nas vistas desde o nascimento. Porque a mãe era estéril e era já velhinha quando deu à luz. Ou seja, quando ela... Como? Velhinha de quantos anos? Eu diria que ela podia ser a avó dele. Ou seja, eu penso que Isabel era irmã de Ana, da mãe de Nossa Senhora. 50 e tal. Não, claro que sim. Tudo bem. É o que eu penso. Isto era sempre a mulher, igual. Pois, a questão é que ela sentia isso como um opróbrio, não é? E como sabia que o menino que ia nascer não era por por uma virtude natural, mas por uma virtude sobrenatural, ela sabia que ele tinha uma missão especial, por isso é que mudaram o nome, não lhe deram o nome da sua família, deram um nome estranho à sua família, e de alguma forma ela sabia que o menino ia ser santificado desde o seio materno e tinha uma missão especial, que era a missão de Elias, e por isso tinha que ir para o deserto. Porque toda a gente estava com os olhos postos naquele menino. Toda a gente em Israel, na Judeia, na montanha da Judeia, aquilo espalhou-se, não é? Isso é uma coisa que faz com que o menino nunca mais pudesse ter uma vida sossegada se estivesse na cidade. Por isso é que eles preferiram que ele fosse educado no deserto. Ok, é uma certa crueldade, eu estou de acordo. Mas por isso mesmo Nossa Senhora deve ter visitado várias vezes. Eu penso que sim. Ainda bem que Nossa Senhora não entregou Jesus, não é? Mas assim, Já trataremos disso, porque ela também pensou fazê-lo.